Agradecendo a presença hoje aqui do presidente do Secom Rio, doutor Pedro Vena, a quem pedimos uma salva de palmas. Muito obrigado, Pedro Vena. Convidamos ao palco, então, para moderar a próxima sessão, nosso presidente e anfitrião, doutor Carlos Samuel de Oliveira Freitas. E, em nome dele, convidamos para nos falar sobre a participação do condomínio, então, sobre o impacto do e-social nos condomínios. Convidamos, então, o professor do NUFEI, o Núcleo de Formação e Excelência Imobiliária da BAD. Convidamos, então, o senhor João Luiz Martins Costa. Que é para quem, de imediato, passa a palavra. Boa tarde a todos. Já temos falado em várias ocasiões, em encontros de síndicos anteriores, sobre o e-social. E a gente está repetindo isso novamente, porque, enfim, o e-social é a realidade. Começou. Tá? E vamos, a partir daqui, entender os impactos do e-social nos condomínios. Porque a grande pergunta que sempre se fez foi o seguinte: ok, tem o e-social, mas o que eu tenho que fazer no dia a dia para ajudar as administradoras, eu como síndico, o que tenho que fazer efetivamente para que dê certo esse e-social? E antes de tudo, eu quero colocar uma questão muito importante. O e-social realmente ele só vai dar certo se houver essa parceria. O e-social não é simplesmente uma atividade que a administradora vai conseguir resolver sozinha. Ele vai depender muito da participação dos síndicos. E os senhores vão ver aqui exatamente esses detalhes. A nossa pretensão, a minha pretensão, não é aqui, quando nós falarmos de alguns códigos, que os senhores gravem isso, até porque nós que trabalhamos na área ainda não temos nem condições de gravar todos esses códigos. Mas só para se entender um pouquinho como é o mecanismo do e-social, como ele vai funcionar, o trabalho que ele vai dar. Relembrando um pouquinho o que é o e-social, né? Eu acredito que todos já saibam, todos já estão ouvindo muito falar de e-social, principalmente porque toda essa história começou em 2014. E o e-social não é um evento estático, não é uma coisa que foi criada e vai ficar assim ad eterno. Só para vocês terem uma noção, em 2014, o primeiro manual que eu peguei do e-social tinha 56 páginas. O manual hoje tem mais de 170 páginas. E ele cresce todo dia. Quando a gente menos espera, está vindo uma alteração. E tudo isso a gente implantando, começando e lendo as alterações e se reinventando a cada dia. Então o e-social é isso, é algo dinâmico. O e-social não é uma lei nova, não é um projeto do governo novo, é simplesmente, se a gente pudesse resumir, é uma ferramenta que veio para fazer com que todos nós cumpríssemos a lei. Claro que eu sei aqui que todos cumprem a lei. Não estou dizendo que ninguém cumpre. Mas a gente tem aquele hábito em condomínio, né? Muitas vezes até por desconhecimento mesmo, dá aqueles certos jeitinhos para resolver os nossos problemas. Só que agora, na parte de administração de pessoal, nós temos que ter muito cuidado com qualquer coisa que seja feita, porque tudo vai impactar no e-social. Muitas informações os senhores vão ver aqui hoje, e essas informações vão ter que ser dadas ao e-social com antecedência, antes do fato acontecer. E é aí que nós vamos precisar dos senhores, porque nós não estamos lá nos condomínios no dia a dia. Então, na realidade, o e-social foi um projeto do governo federal que o objetivo é desenvolver um sistema de coleta de informações que vão estar todas dentro de um ambiente virtual. Que informações são essas? Todas as informações de todos os trabalhadores. Aí eu estou falando trabalhador, não estou falando empregado. Eu estou falando de trabalhador. Aquele que tem o registro, o empregado formal, o prestador de serviço autônomo, pessoa física, tá? O MEI, todos esses vão estar inclusos dentro do e-social.
E quais as ideias, qual a ideia do E-Social? Quais são os objetivos? Bom, esses são os clássicos. Garantir direitos previdenciários e trabalhistas, simplificar o cumprimento de obrigações legais e aprimorar a qualidade de informações das relações de trabalho, previdenciárias e fiscais. Então vejam que ele não vai se ater apenas a um ou outro, e sim a esse conjunto, e principalmente essas informações. Todas elas nesse ambiente virtual vão estar interligadas aos 4 órgãos máximos que nós temos, que nós vamos ver aqui. Eles vão ter visibilidade a todas essas informações. Então eles vão ver a folha de pagamento, eles vão gerar o fundo de garantia. Quem é empregador doméstico já sabe como funciona. A gente dá a informação, o próprio E-Social gera o recolhimento dos encargos. Aqui vai ser a mesma coisa. Nós vamos ter que dar as informações e eles vão gerar esses encargos. Muitos dizem, quando a gente fala isso aqui, que diz assim, bom, mas tem um objetivo aqui escondido, que não é dito, que não está dito, tá? Que é as multas que vão vir. Mas não é esse o objetivo. Tá? Pelo menos isso já foi dito pelo auditor fiscal, num evento que nós estivemos há uns 3 meses atrás. Nós tínhamos lá o Ministério do Trabalho, nós tínhamos a Justiça do Trabalho, a Caixa Econômica, a Previdência, e o auditor da Receita Federal, e eles estiveram lá e disseram claramente, não, claro que a gente não vai autuar ninguém. Não é esse o objetivo do nosso órgão. Tá? A gente acredita, mas não leva muito a sério. Então, esses são os objetivos iniciais do E-Social. E aí estão eles. Quem vai ter acesso a esse ambiente do E-Social? A Receita Federal, a Previdência, a Caixa e o Ministério do Trabalho. Quando a gente coloca esses 4 órgãos juntos, a gente está olhando e dizendo assim, ué, todo mundo vai ver tudo. Esse é o objetivo. Qualquer órgão desse, dentro da sua competência, vai entrar no E-Social e vai puxar as informações. Ou seja, vai acabar aquela fiscalização em loco. Não vai isso mais existir. Por quê? Ele já tem tudo lá, dentro do ambiente do E-Social. O que o auditor fiscal vai fazer? Ele vai cruzar as informações. Não está ok? Olha, compareça e me esclareça. Não deu para esclarecer? Automaticamente você vai estar autuado. E o grande problema do E-Social é quando a gente gera as informações. O E-Social é um efeito, tudo em cadeia. Então, quando você começa a gerar informação, se você tem algo que você deixou de informar, não é tão simples chegar lá e alterar. Eles já fizeram isso de propósito. Então, todas essas primeiras fases que nós estamos, eu acredito que os senhores estão passando, através das suas administradoras, estão passando por isso. A primeira parte foi mais tranquila, o cadastro do empregador, a gente vai ver isso aqui rápido. A segunda parte já é mais difícil, que é a qualificação cadastral do empregado, e aí a gente está deparando com uma série de problemas. Essa fase de encadeamento, a gente tem que tomar muito cuidado, e aí essa é uma parte técnica, é nossa. Mas, como eu disse, os senhores vão estar sempre participando de cada etapa. A responsabilidade no E-Social ela está dividida. Como será o acesso ao E-Social? Tranquilo, certificação digital. Tranquilo se todos nós tivéssemos a certificação digital. Esse é o grande problema. A gente ainda depara hoje com muitos condomínios ainda sem o certificado digital. E aí, já um detalhe. Importante ter o certificado, primordial. Sem ele a gente não faz nada. É assim que vai funcionar. Não vou recolher encargo, não vou pagar folha, não vou fazer nada. Pagar folha eu vou, mas não vou poder gerar os encargos. E não vou dar nenhum segmento ao E-Social. Mas tem uma coisa que já está me preocupando. Exatamente no momento da mudança de síndico. Então esse é um aspecto que a gente tem que estar muito atento.
Muitos síndicos, obviamente, quando deixam o seu mandato, automaticamente é cancelado a responsabilidade dele lá no CNPJ, na Receita Federal, e é feita uma nova certificação digital. Existe um processo que é uma procuração que é dada à administradora, e aí a gente está alertando o seguinte: por favor, nesse bypass, lembrem que, se cancelar a certificação sem a gente ter outra, a gente vai parar. Então, muito cuidado nesse bypass. Ah, mas a procuração a gente talvez ainda consiga por algum tempo. Vamos estar atentos, vamos estar preocupados com isso. E a gente sabe, aí eu vou falar por experiência própria, né? Porque dentro de um condomínio, eu moro num, muitas vezes a gente tem aquela corrente contrária, né? Então, eu assumir, tá? Pelo jeito só eu tenho, todo mundo ficou quieto. Mas o que acontece? A gente tem aquela corrente contrária, e aí chega as eleições, candidatos e tal. Eu entrei e falei assim: não, aquele lá eu não gosto dele, vou acabar com ele, vou cancelar tudo. Que se vire, ele que se vire. Só que a gente esquece que a gente está falando do condomínio. Então, essas desavenças pessoais, agora a gente tem que ter cuidado, porque senão o prejuízo vai ser para o condomínio. Então, essa questão da certificação digital, quem ainda não tem, por favor, corra, porque o prazo está terminando. Quando começa a figurar no E-Social, ele já começou na realidade. E aí a gente tem o último cronograma da Caixa, porque houve uma alteração. Tá? A alteração foi exatamente aqui, na primeira parte do cadastro do empregador, que ele começou em julho e ele terminaria em agosto. Ele foi prorrogado. Ele foi prorrogado até final desse mês, setembro. E aí o que eles fizeram com a segunda parte, que era a qualificação dos empregados, que entraria em setembro. Eles empurraram para outubro. Só que a terceira parte, que seria interessante se eles empurraram aqui, a gente pensou que eles iam empurrar aqui também. A terceira parte eles não empurraram, deixaram em novembro, que é quando começa efetivamente a massa de informações, que é a parte da folha de pagamento. A qualificação, essa segunda parte aqui, a gente sabe que ela vai dar muito problema. Eu não tenho dúvida disso. Primeiro, pela massa de informações. Então, a gente sempre está pedindo, em todos os eventos, que os senhores cuidem o máximo, junto aos seus empregados, essa questão de documentação. Os senhores vão ver aqui como isso impacta no nosso dia a dia do E-Social. E aí as outras fases que até então não teve alteração, terminando lá em janeiro com a questão do SST. Que eu digo que quando o E-Social chegou, nada foi criado. Eu vou fazer um parênteses para a história do SST. O SST trouxe muita coisa nova. Criou, efetivamente, muitas novidades. Como vai ser a qualificação dos dados do trabalhador? E aí começam os grandes problemas. Primeiro, porque há um confronto entre as bases do CPF, da Receita Federal, e o CNIS, da Previdência Social, de Caixa. Então, já tem um confronto entre essas bases. Estão se ajustaram esse tempo todo, para que a gente pudesse, na hora do envio das informações, não ter divergência. Nós fazemos nas administradoras, nós temos feito qualificações prévias. E o que a gente está observando? Qualquer detalhe, por menor que seja, por exemplo, numa das bases o nome do empregado está Antônio Ribeiro Santos. Na outra base, Antônio Ribeiro dos Santos. Já deu divergência. Já atrapalhou tudo. E muitas vezes, e nós chegamos a ver isso, quando a gente vai consultar a documentação, o empregado tem no RG um nome. Quando vai ver em outro documento, outro nome. Quer dizer, o cara vai começar desde lá do tempo que ele foi, lá na certidão de nascimento. Vai voltar, vamos começar tudo de novo para poder acertar. Essa questão aqui, ela é fundamental e é a segunda fase, é a qualificação do empregado. Por que ela é fundamental? Porque qualquer divergência vai impossibilitar o envio de qualquer informação trabalhista, previdenciária e tributária.
para o E-Social. Impactou, eu não vou enviar, automaticamente eu não vou recolher nenhum dos encargos sociais ou tributários. E aí vem a primeira pergunta. Qual a obrigação do síndico na qualificação cadastral do trabalhador? E aí que eu começo a dizer essa nossa parceria. Porque lá no E-Social, isso aqui não foi escrito por mim, isso está lá no E-Social, no manual do E-Social. O empregador deve zelar, olha lá, o empregador deve zelar pela consistência dos dados cadastrais dos trabalhadores a seu serviço, com os dados constantes na base do CPF e do CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. E, se necessário, procederá à atualização antes da data de entrada em vigor do E-Social. Então, ele transfere a responsabilidade na questão da qualificação cadastral para o empregador. Diz, olha, você é responsável por isso. Você tem que ver se tem algum problema e orientar o empregado. E a gente sabe que orientar o empregado de condomínio é complicado. Né? Eu já tive síndico que virou para mim e falou, você quer o quê? Que eu vá lá com ele? E se não tiver alternativa, vai. Por que vai? Volto a dizer, os senhores são o quê? Representantes do condomínio. Respondem como? Civil e criminalmente, por qualquer ato, dentro do mandato de vocês. Se isso aqui não funcionar, eu não recolhi, gerei multa, gerei encargos, quem é a responsabilidade? Para o E-Social dos senhores, do condomínio. E qual é o papel nosso nesse momento? Ficar pedindo para que os senhores façam o mais prévio possível os acertos junto aos seus empregados, a orientação. Todas as administradoras estão trabalhando nisso nesse momento, mas tem a parte dos senhores. Quais trabalhadores necessitam realizar a qualificação cadastral? E aí a gente vem naquela a gente está falando de empregado, e eu volto a dizer, o E-Social não é só de empregado, é de trabalhador. Então, quando ele fala em trabalhador, ele diz o seguinte, que a qualificação cadastral deve ser feita para qualquer trabalhador de qualquer categoria, seja empregado, servidor público, e aqui, ó, contribuinte individual, e aqui é aquele prestador de serviço autônomo, pessoa física, aquele bombeiro autônomo que eu chamei lá às pressas, que estourou lá o bombeiro hidráulico, que estourou lá um Arbará, aquele pintor, né? Não, eu não contrato a empresa, eu contrato lá o profissional prestador de serviço autônomo. E aí eu vou abrir um parênteses para começar a dizer o seguinte. Em muitos condomínios, a gente tem o hábito, tá? Ou tinha até então, de usar o nosso empregado, o nosso zelador, né? O nosso porteiro, o nosso faz tudo, para realmente fazer tudo. Ele pinta, borda, faz crochê, tudo que é necessário. Só que agora, a gente tem que ter um cuidado. Por quê? O E-Social, quando ele estiver em sua plenitude, inclusive com a SST funcionando, o SST tem uma parte, SST é Segurança e Saúde do Trabalhador. O SST tem uma parte que ele diz muito claramente o seguinte, detalhamento de atividade de cada profissional. Então, quando eu chego lá para o meu porteiro, eu vou ter que fazer um detalhamento das atividades. E essas atividades têm que estar correlatas com o CBO, a Classificação Brasileira de Ocupações. Então, eu não posso ter um porteiro que vai pintar as paredes do meu prédio, as partes comuns internas. Eu não posso ter um faxineiro que vai cuidar de uma obra. Ah, João, mas isso sempre foi feito assim. Mas agora não vai. Por quê? Porque isso vai caracterizar os ambientes que não estão interligados. Olha o Ministério do Trabalho vendo que esse faxineiro ou esse porteiro estão fazendo atividades para as quais não foram contratados.
Aí esse profissional pega uma doença do trabalho ou tem um acidente de trabalho. Está tudo interligado, todo mundo vai ver. E aí eu já estou prevendo. Olha a Previdência Social, acidente de trabalho, o que esse cara estava fazendo? Pintou. Como é que foi o acidente? Caiu da escada quando estava pintando. Qual é a função dele? Por quê? O problema não é meu, o problema é seu. Vai ser rápido assim. Vai nem pensar. É assim que vai ser. E a gente é só entender o E-Social para perceber isso. Então todos, e essa qualificação cadastral desse profissional aqui, é o seguinte, quando eu contratar agora um profissional autônomo, pessoa física, eu tenho que passar os dados dele dentro do E-Social para ter essa qualificação para poder, aí sim, eu poder efetivamente pagá-lo bonitinho pelo serviço que ele fez. E aí me perguntaram, João, mas se houver uma necessidade, no sábado, estourou um problema, eu contratei um cara, não tinha ninguém para fazer qualificação nenhuma, não tinha administradora fechada, quando foi na segunda-feira, bateu os dados lá, vocês rodaram os dados, não qualificou. O que eu faço? Eu falo, faz a mesma coisa que eu, sento e chora. Porque pensar que nós vamos ter todas as respostas hoje, ainda não temos não. O E-Social hoje ele está começando igual para todos. Nós temos a obrigação de conhecer, mas nós só conhecemos aquilo que está lá, que está escrito. O que não está escrito, nós vamos vivenciar. É assim que vai ser. Já me assinando, já me deram um tchau lá falando, agora tá. Vamos lá. Chave do trabalhador no E-Social. CPF e o número de inscrição social. Essa é a base, é a chave para que ele possa acessar, porque ele vai ter acesso disso. Nesse primeiro momento a gente ainda não está vislumbrando isso, mas futuramente sim, até porque eu entendo que o objetivo do governo também é dar transparência para o trabalhador. Como são os eventos do E-Social? Estão divididos em 3 grupos, na realidade. Tudo que a gente fala em E-Social, ele está dividido num grupo de tabelas, um grupo não periódicos e periódicos. A partir de agora a gente vai mostrar esses grupos, mas obviamente sem intenção, aquilo que eu disse, sem intenção de se preocuparem com cada registro desse grupo. A gente coloca lá o número do grupo, o que é, mas só para as pessoas entenderem, depois eu vou explicar o porquê que a gente colocou aquilo ali. O cadastro de tabelas do empregador, que foi aqui nós já enviamos. Tá? Foi a primeira fase. Foram a identificação do empregador, de todos os seus estabelecimentos, e foram enviados previamente. Essas tabelas, o que compõe essas tabelas? Tá? Todas as rubricas da folha de pagamento, relação de cargos e funções, jornadas de trabalho, horário, ambiente de trabalho, isso aqui vai ser mais definido depois na história do SST, e todas as outras informações necessárias para a integridade dos eventos periódicos e não periódicos. Ou seja, foi uma base de dados. Essa primeira fase foi a fase mais fácil, porque isso a gente já tinha, tudo isso, e a parte do empregador. Não teve muita dificuldade nisso. E olha que, apesar de ser a parte mais fácil, eles prorrogaram a data de final de entrega, porque possivelmente perceberam que tinha muitas empresas que não conseguiram fazer essa transmissão. O que são os eventos não periódicos? O nome já diz, né? Não periódico é todo aquele evento que não tem uma data pré-fixada. Por exemplo, os cumprimentos dos deveres trabalhistas, previdenciários e fiscais, as admissões, alterações do salário, exposição do trabalhador a agentes nocivos e desligamento.
Esses são considerados eventos não periódicos. E aqui a gente começa o grande problema e começa essa parceria que nós temos que ter com todos os senhores. O problema da admissão. Como funciona uma admissão de empregados de condomínio? Normalmente o síndico tem profissional, quando tem, manda para a administradora e a gente faz o registro do empregado. Acontece que a CLT sempre disse o seguinte: nenhum empregado pode começar a sua atividade sem estar devidamente registrado. E aí, por aquelas coisas que acontecem no dia a dia, muitas vezes a gente recebe um empregado e o nosso cliente diz assim: olha, ele começou segunda-feira. Aí eu falo: mas hoje é quinta. Pois é, mas eu não pude. Não deu. Tive uma emergência. Olha, com o E-Social não vai funcionar assim. Está lá no E-Social. O empregado deverá comparecer, deverá ser informado ao E-Social um dia antes do início das suas atividades. E quando a gente informa um dia antes, a gente já está informando que amanhã ele vai começar. Se eu tenho que informar que amanhã ele vai começar, ele tem que estar hoje lá na administradora, para que eu possa fazer todo o processo admissional, os exames pré-admissionais, tá? Aproveitar, pegar todas as informações, já fazer uma qualificação cadastral prévia, para ver se já não tem problema em documento, e não esperar o final do mês gerar o problema, para que ele saia naquele dia, efetivamente registrado, com carteira de trabalho assinado, para começar no dia seguinte no condomínio. É claro que eu sei que todos aqui cumprem isso, porque isso é lei. Mas aproveitem para falar para quem vai substituir vocês, né, para lembrar esse detalhe, porque isso não vai ser possível, não há jeitinho de fazer. Não tem como. Outra situação aqui importante. Desligamentos. Desligamento é fundamental que a gente saiba com antecedência. Eu já cansei de pegar situações do empregado chegar no administrador e falar assim: eu vim aqui porque me demitiram. Demitiram quando? Segunda-feira da semana passada. Eu falei: acabou, não tem mais nada, já passou a data de pagar, já não tem mais o que fazer, né? E aí você liga para o síndico e fala assim: rapaz, eu esqueci de falar isso, estou com problema em casa, né? Estou separando da mulher, o cachorro está me mordendo o tempo todo porque está com saudade da mulher, e não estou com esse problema. Pois é, só que agora, gente, a gente não pode ter mais esse tipo de problema. A gente tem que pensar sempre o seguinte, e eu tenho tido sempre todos esses encontros que eu falo, eu tenho falado sobre isso social. Pensou em empregado de condomínio? Quero fazer alguma coisa. Primeiro ligo para o administrador. Vou consultar. Até eu ficar craque e saber como a coisa funciona. Pensei em qualquer coisa. Vou alterar o horário do... Olha só, quero alterar o horário. O que eu tenho que fazer? Por quê? Porque a gente tem que informar isso tudo no E-Social. Quantas vezes a gente tem uma reunião com o cliente, a gente está lá, pega lá os horários do empregado, o empregado está lá no quadro de horário, bonitinho, 4 formatos, bonitinho, 4 empregados, um cobrindo o outro, não tem nenhum buraco, tudo bonitinho, aí a gente aponta lá para o empregado e fala assim: bom, esse aqui começa às 6 horas da manhã, né? Não, eu alterei. Mas você alterou? Ele começa às 10. Mas você alterou quanto? Não sei. Faz muito tempo. Não pode mais fazer isso. Porque isso eu tenho que informar. Lembre, as informações vão estar cruzadas. Então, se eu tenho um empregado que pega às 10 e efetivamente alterei o horário dele para 7 horas da manhã, não informei nem para o administrador e, consequentemente, para o E-Social. O empregado vem trabalhar, sofre um acidente de trabalho. Pela legislação trabalhista, eu não tenho mais preocupação com isso. Mas pela previdenciária, sim.
Acidente de trabalho existe, continua. E aí, vem aquela pergunta, aquele questionário do CAT, eu digo, quantas horas antes do trabalho? Eu vou informar 5, 6 horas? Os caras falam assim, peraí, o cara não vai para o trabalho 6 horas antes de começar o seu trabalho. Ele mora onde? E qual é a responsabilidade? A Previdência vai assumir? Acredito que não. Eventos periódicos. Os periódicos são aqueles que a gente tem um prazo já pré-definido, né? Que são as contribuições previdenciárias, imposto de renda, todos esses. E aí é que eu começo dizendo que não se preocupem com isso aqui. Isso é uma preocupação nossa. Mas esses são os primeiros eventos, os eventos do empregador. Esse foi o primeiro evento que foi transmitido, tá? E eles são a base para todas essas contribuições, sejam previdenciárias e depósito do fundo de garantia. A parte da folha de pagamento, isso também é um problema técnico, é um problema nosso, mas só para o senhor ver o detalhamento do E-Social. Cada verbinha daquela, salário, hora extra, quinquênio, tudo isso, nós tivemos que usar o layout do E-Social para ter um padrão, foi criada uma padronização pelo governo. Todas as empresas estão dentro dessa padronização. Então hoje, quando nós vamos ter lá o evento, o salário, todas as empresas do Brasil estão com o mesmo código. Quando nós tivermos adicional por tempo de serviço, quinquênio, triênio, todas elas vão estar dentro do mesmo código, para que eles possam ler isso e entender. Então essa parte é uma parte que a gente já se preparou para o envio. A tabela de cargos. Aqui tem a ver, obviamente, com a nossa parte técnica, mas tem a ver também com os senhores. É aquilo que eu disse. Qualquer mudança de função, ela tem que ser informada, para que a gente possa informar ao E-Social. E aí, mais um detalhe. Em condomínio é diferente de uma empresa. Na empresa a gente tem N possibilidades, N funções, N atividades. Em condomínio a gente tem aquela coisa básica. Tá? A gente tem porteiro, zelador, faxineiro, vigia. É mais ou menos isso básico. A gente não foge muito disso. Mas o brasileiro é inventivo. O brasileiro gosta de criar. E aí a gente começa a ver aquelas funções assim. Auxiliar de serviços gerais. Eu adoro essa função. Porque ela diz tudo e ao mesmo tempo nada. E aí a gente vai para o CBO. E aí a gente tem que classificar. Vamos fazer o dever de casa bonitinho. Vamos tentar colocar as funções, tá, dentro efetivamente daquilo que o empregado faz. Porque é aquilo que eu disse. Nós não podemos ter um empregado. Claro, eu posso ter um zelador. O zelador pode tratar. Meu prédio tem um empregado, ele vai tratar de tudo. Vou colocar ele na função de zelador, que isso permite que ele faça todas as atividades. Quer dizer, todas referentes àquela função. Né? O CBO é público. É só entrar lá no site do Ministério do Trabalho, está lá todas as atividades. Não é uma coisa escondida de ninguém, não. É só entrar lá e olhar. Então vamos tentar adequar os nossos profissionais ao CBO existente, a Classificação Brasileira de Ocupações. Porque qualquer divergência entre isso aqui e o que ele faz pode dar problema amanhã ou depois para nós. Questão de horário. Já falei aqui das mudanças de horário não comunicadas. Nada pode ser feito hoje no E-Social sem ser informado previamente. E eu vou ficar repetindo isso, né? Eu acho que pelos próximos 6 meses, 1 ano, até todo mundo entender que realmente não pode. Porque quando chegarem os problemas, não há solução que não vá custar algo ao condomínio. E nós já vivemos uma realidade muito difícil dentro dos condomínios. A crise no país faz com que a gente tenha problemas internos. Quanta gente desempregada, a preocupação com o índice de inadimplência. Então a gente tem que se preocupar em não dar brecha para ter uma ação trabalhista. Porque não há ação trabalhista barata. Então a gente tem que se preocupar muito com isso.
aqui a remuneração do trabalhador, para identificar o seguinte, que todo trabalhador, e estou falando novamente, trabalhador, prestador de serviço autônomo, o prolabore do síndico, a isenção de cota condominial, tudo isso está aqui, ó, informado para a Previdência Social através do E-Social. Criou alguma novidade? Não, isso já existe, já é feito. Só que agora vai estar visível para todo mundo ao mesmo tempo. Previdência Social, Receita Federal, vai estar todo mundo vendo isso. Justiça, Ministério do Trabalho e Caixa Econômica. Pagamento de rendimentos do trabalho. Vocês vão ver quantos códigos nós estamos seguindo aqui. São informações prestadas relativas a todos os pagamentos e aqui exclusivamente aos rendimentos do trabalho com ou sem vínculo. Para efeitos, entende-se por trabalhador beneficiário a pessoa física que auferiu remuneração, salário, vencimento, soldo, aqui já é o militar, mas aqui tem uma coisinha interessante, ó. Pensão. A pensão alimentícia. Quem recebe pensão alimentícia, essa informação também vai lá para o E-Social. Isso vai ser cruzado. Tem algumas pensionistas que, né, aquela história do jeitinho, trabalham, muitas vezes até por desconhecimento mesmo, né, no ajuste anual do imposto de renda, muitas vezes trabalham e acham que não precisa informar isso, aquela pensão miserável daquele desgraçado que abandonou. Mas tem que informar. Tem que informar, porque senão o leão não quer saber, ele quer o dele. Então, muito cuidado com isso aqui. Pulei, pronto, voltei. Cadastramento inicial do vínculo e admissão, ingresso do trabalhador. Esse evento, ele registra a admissão de empregado a partir da implantação do E-Social. Então, é aquilo que eu disse aqui no caso da admissão. É nesse evento 2.200 e o prazo de envio até o dia imediatamente anterior ao do início da prestação de serviço para os empregados admitidos a partir do dia seguinte ao início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos ao E-Social. Então, dia imediatamente anterior. Não adianta. Não posso botar ninguém para trabalhar sem estar registrado, sem ter passado por todo o processo admissional. Alteração de dados cadastrais. Esse evento registra as alterações, tais como documentação pessoal, endereço, escolaridade, estado civil. E aí, novamente, os senhores vão ser mais responsáveis nesse processo. Por quê? O empregado mudou de endereço. Se a mudança de endereço não afeta o vale transporte dele, ele não tem nenhuma preocupação em informar isso para a administradora. E a administradora também não sabe, efetivamente, se ele mudou de endereço. Mas lá no condomínio, isso é fatal. Até porque tem sempre um Zé. No meu prédio tem um Zé. O Zé sabe de tudo. Às vezes eu chego em casa, olho para cima, não tem luz nenhuma acesa, pô, eu olho para todas as janelas e digo, Zé! Ó, a mulher saiu, foi não sei aonde, seu filho foi para onde, a namorada dele, não sei o que, foi brigar. Então o Zé sabe de tudo. E o Zé sabe que o faxineiro mudou de endereço. Então agora a gente tem que conscientizar os nossos empregados o seguinte: olha só, mudou de endereço, casou, e isso serve no casamento não só para a empregada, né? Sexo feminino que muda de nome, altera documento e tal, isso aí obrigatoriamente a gente já sabe que tem que informar, mas também para o homem, o estado civil mudou, o E-Social quer saber. Qual é o objetivo até agora eu não sei, mas ele quer saber. Interessa, fulano saber se eu sou casado ou não. Mas vamos lá. Ele quer saber. Então a gente vai informar. Se o cara casou, né? O síndico sabe. Se o síndico não souber, vai lá no Zé. E o Zé sabe.
Então, a importância disso aqui, endereço, estado civil, tudo isso aqui é importante ser informado. Alteração contratual. Então vamos lá. Cargo, função, jornada, tudo aquilo que eu disse. Tudo que se fizer acontecer dentro do condomínio em relação ao empregado, eu tenho que consultar, eu tenho que informar. Eu não posso deixar passar nada. Porque a coisa mais simples que aconteça pode me trazer um prejuízo futuro. Aqui um dado importante. Quando a gente contrata o empregado e dá aquele prazo de experiência, né, que por lei o prazo de experiência no máximo são 90 dias, o contrato pode ser dado um período inferior, prorrogado só uma vez, enfim. Se eu dei um contrato, por exemplo, o campo data do término deve ser preenchido com a data decorrente do prazo inicialmente acertado. Se houver prorrogação, deve ser informado. Então, o que acontece? Eu contratei o cara por 30 dias. Chegou ao final dos 30 dias, eu quero renovar esse contrato por mais 30. Normalmente, a administradora questiona, não, vou continuar e tal. Eu agora tenho que me atentar para o detalhe. Eu não posso esquecer de informar para a administradora que eu vou prorrogar o contrato. Porque essa prorrogação eu vou ter que informar lá no meu social. Eu não posso fazer uma informação prévia, não. Eu não posso supor que o contrato vai ser prorrogado. Até porque ao final dos 30 dias o cara pode simplesmente dizer que não quer, arrumar um emprego. Às vezes até menos do que isso. Mas eu tenho que me preocupar com isso. De informar que haverá uma prorrogação do contrato. Essa parte do SST é apenas dos seus horários, essa parte é uma parte muito técnica, muito voltada para a área de engenharia, segurança e medicina do trabalho, mas aqui tem algumas coisas que são interessantes para a gente observar. Então, são definidos como eventos do SST. Tabela de ambiente de trabalho, comunicação de acidente, monitoramento da saúde, condições ambientais, fatores de risco, insalubridade, periculosidade e aposentadoria. Claro que a gente sabe que na nossa atividade, embora o Sindicato dos Empregados já tenha por mais de uma vez tentado falar em periculosidade, né, para o porteiro, que fica exposto, e a gente sempre lembra que o nosso porteiro, coitado, ele não é segurança, tá? Então a gente sempre orienta lá no meu prédio o seguinte: viu alguma coisa, corre, se esconde. Liga para a polícia, liga para a gente, mas se esconde. Não fica exposto porque você vai tomar um tiro e não vai dar trabalho. Então foge. O Zé foge correndo. Tais eventos estão diretamente relacionados à SST, porém existem dados em outros eventos que serão utilizados para compor informações existentes no PPP e no CAT. Os programas PCMSO, PPRA, LTCAT, o PPP, nada disso deixa de existir. Ao contrário, estão ficando mais complexos, inclusive. Tabela de ambiente de trabalho, entende-se por fator de risco, aquele que presente no ambiente de trabalho é capaz de trazer ou ocasionar danos à saúde ou integridade física do trabalhador. Essas informações elas são utilizadas no PPP. Nessa tabela de ambiente de trabalho, a gente, dentro do SST, ele é tão detalhado, eu vou só dar um preâmbulo aqui, porque efetivamente não é a minha área, não sou médico, nem engenheiro de segurança e medicina do trabalho, mas essa tabela, a gente já teve vários eventos vendo a respeito disso, é uma tabela, é um detalhamento, inclusive do ambiente de trabalho, muito diferente do que existe hoje no PPRA. Esses ambientes de trabalho, monitoramento do trabalhador nesses ambientes de trabalho, vão levar em consideração o ambiente de trabalho que ele tinha, em que ele trabalha, mas, por exemplo, qual é o tipo de piso que existe no ambiente de trabalho dele? Em que ambiente ele trabalha? É fechado, é aberto? Se tem a questão de ruído, que até então a gente nunca se preocupou, a questão de... Todos os detalhamentos vão estar nesse relatório do SST. É uma coisa muito complexa. Tá? Por isso ele é a última etapa. Ele só vai entrar a partir de janeiro de 2019. Pelo menos essa é a data inicial. A comunicação do acidente de trabalho.
A comunicação ela deve ser sempre comunicada até o primeiro dia útil seguinte da ocorrência. Em caso de morte, de imediato. Isso mudou muito em relação ao que a gente tinha. Mas a preocupação dessa informação, e aí, mais uma vez, a gente pede o auxílio, muitas vezes, dos senhores, pelo seguinte: muitas vezes o funcionário não aparece para trabalhar. Primeiro dia você considera, pô, faltou, ok. Não apareceu o segundo dia consecutivo. Procure entrar em contato. Ou liga para o seu administrador e pede para entrar em contato, para saber o que aconteceu. Porque pode ter acontecido um acidente de trabalho. E aí a gente tem que dar informação, independente do aspecto social. Mas a realidade é que temos que ter essa preocupação agora, mais essa preocupação. Monitoramento da saúde, a grande preocupação agora com a questão do ASO, Atestado de Saúde Ocupacional. Tá? Se a gente vê, muita gente, já escutei isso no passado, olha só, esses ASOs, para que o meu empregado precisa ficar fazendo isso? Ele vai lá, o médico tira a pressão e pergunta se ele está bem. Eu tive uma discussão no bom sentido, que eu disse para o cliente o seguinte: presta atenção, quando eu vou ao médico, que eu entro na sala e na consulta, ele olha para mim e diz assim: o que o senhor veio fazer aqui? O que lhe traz aqui? Você não faz essa pergunta? Às vezes dá vontade de falar: não, eu estou bem, viver o senhor, saudade, muito tempo que eu não lhe vejo. Mas eu estou com um problema, né? O empregado, quando vai fazer o ASO, o médico do trabalho faz a mesma pergunta. E aí cabe ao empregado, porque ele é médico do trabalho, cabe ao empregado expor os seus problemas, caso aconteçam. Agora, a legislação obriga que ele vá, obriga que ele esteja lá. E aí o papel dos senhores é o seguinte: recebeu a comunicação que o empregado tem que comparecer ao ASO. Olha, você tem que ir. Vá, não dá para ir amanhã? Vá depois de amanhã. Mas vá. Porque o que a gente nota no dia a dia é que a gente comunica a primeira, a segunda, a terceira. Lá na 20ª, o síndico fala assim: mas ele ainda não foi. Pois é. Agora é o seguinte: tem que ir e os senhores vão ter que monitorar isso. Por quê? Porque vai estar lá dentro do e-social a data do exame periódico, retorno de atividade, porque o admissional e demissional ele vai ter que fazer, não tem jeito. Aqui trata das condições de ambiente, a exposição do trabalhador a fatores de riscos ambientais, elas vão ser todas elas monitoradas dentro dos ambientes de trabalho. Isso vai ser um trabalho lá do SST. E aqui uma novidade: os riscos ergonômicos, que até então não se falavam, nunca se falou muito em risco ergonômico dentro do condomínio, mas agora a gente vai ter. O SST traz isso. Os biomecânicos, que é a postura, o mobiliário, né? Mobiliário, equipamentos, e aí mesa, bancada, cadeira, banco, enfim. E vai mais além. Os psicossociais e cognitivos, né? A estresse. Hoje, um dos maiores índices na Previdência Social de afastamento, é um número muito elevado, é proveniente do estresse. E aí a gente está falando das empresas de uma forma geral. E o SST vai tratar disso. Agora, essa questão aqui é muito importante, né? Mesa, cadeira, porque muitas vezes o funcionário de condomínio que trabalha em portarias, realmente sentado várias horas, muitas vezes aquele mobiliário ou aquela cadeira e até a própria postura dele não estão adequadas. E é mais uma coisa que o SST e o E-Social vai tratar, e na realidade nós vamos ter que fiscalizar e orientar, nós síndicos nesse caso. Estamos chegando à parte final, e aí vem alguns dados importantes. Por exemplo, o aviso prévio, e aqui eu vou me ater à questão do aviso prévio trabalhado no E-Social, tá?
Também a gente encontra muito disso no dia a dia. O ex-social empregado foi, olha, estou mandando um empregado aí, ele está sendo demitido. Mas olha, ele estava cumprindo o aviso. Só que a CLT já diz há muitos anos o seguinte: aviso prévio trabalhado, a comunicação tem que ser dada anteriormente ao seu início. Tá? E muitas vezes isso não acontecia. Agora não tem mais, tem efetivamente ser comunicado. Assim como as férias, que é um detalhe importante, as férias têm que ser comunicadas com 30 dias de antecedência. Isso não é invenção do E-Social, isso é lei. E muitas vezes a gente liga para o administrador e fala assim: olha, esqueci de falar, o empregado vai atrás de férias segunda-feira, tá? Aí eu vou dizer: olha, vai não. E a comunicação prévia? Então tem que se preocupar com isso, tá? E novamente, isso não é lei, isso não é novidade. Desculpe, não é lei. Isso não é novidade, isso é lei, já é antiga. Contratação do microempreendedor individual dentro dessas atividades aqui, ele vai ter um código específico, uma categoria específica, e deve ser tratado como contribuinte individual, ou seja, sem sofrer, no entanto, a retenção da contribuição previdenciária. Esse é um aspecto também que o E-Social vai envolver. Lembrando que o MEI tem atividades que têm isenção no caso dessa retenção e outras não. Retenção do INSS. Quais os efeitos do E-Social nos condomínios? Cumprimento das leis trabalhistas, essa é a base, previdenciárias e tributárias, transparência para os órgãos fiscalizadores e o fim do jeitinho brasileiro de administrar. Não tem mais esse jeitinho. Acabou. O que é necessário para que o E-Social funcione de forma correta? Conscientização de todos. Síndicos, administradores e os profissionais da área de recursos humanos. E o que podemos concluir com a implantação do E-Social? Que todos nós, empresas, condomínios, fazemos parte de uma nova realidade sendo observados em tempo real. Com o E-Social, uma nova geração de controle do trabalho e das informações na área de administração de pessoal passam a vigorar. E a gente não foge a isso. E aí alguém já falou aí que eu vou ver, tá? E eu vou plagiar. É o Big Brother. Né? Todos nós agora estamos dentro de um Big Brother. Não há alternativa. Senhores, muito obrigado. Com essas palmas, então, nós encerramos essa sessão, agradecendo ao senhor Martins Costa, também ao nosso anfitrião, com gentileza do Carlos Samuel. Eles agora